Senhor presidente, eu vou fazer 2 considerações ou 3. Primeiro, cumprimentar também a Câmara dos Deputados. Cumprimentar essa querida deputada Érica Hilton, que apresentou a PEC número 8, 2025, e ela, senhor presidente, se conectou com o Brasil. Um momento histórico começa a se desenhar no Congresso Nacional. O Senado deu início à análise do projeto que reduz a jornada de trabalho, uma pauta que pode transformar a vida de milhões de trabalhadores e trabalhadoras em todo o país. E claro, quem não poderia faltar nessa luta é a deputada Érica Hilton, símbolo de coragem, garra e compromisso com os direitos da classe trabalhadora. O item 7 da pauta trata-se de uma emenda constitucional, uma PEC de autoria de um dos senadores mais respeitados, com a história de vida que honra o Senado Federal pela sua dignidade, pelo seu compromisso social, pela sua trajetória de defesa do trabalho, de acordo com a legislação, e eu homenageio sempre o senador Paulo Paim, do estado do Rio Grande do Sul, que encaminhou essa proposta de emenda constitucional na redução da jornada de trabalho. Certamente o relator, a quem vou passar a palavra, vai propor, como já combinamos, as audiências públicas para que sejam ouvidos os sindicatos, seja ouvido o sindicato patronal, com a Confederação Nacional da Indústria, do Comércio. Esse é um tema que precisa ser exaustivamente debatido. Não é porque eu sou favorável que não vou, eu pessoalmente sou favorável a jornada 5x2. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Vossa Excelência por pautar matéria de tamanha relevância. Eu quero cumprimentar o autor, o senador Paulo Paim, e também aqui a deputada Érica Hilton, que é autora de uma PEC com o mesmo teor na Câmara dos Deputados e que nos prestigia aqui com a sua presença. Tenhamos convicção do nosso acerto. Reconhecemos a legitimidade de algumas das preocupações levantadas pelos estudos contrários, de maneira que esta proposta de emenda à Constituição incorpora mecanismo de precaução por meio da implementação gradual e escalonada da nova jornada. Dessa forma, a transição progressiva permitirá o monitoramento dos impactos econômicos, viabilizando ajustes pelos empregadores nos setores atingidos, caso sejam necessários. Sendo assim, as regras de transição funcionam simultaneamente como resposta às críticas e como salvaguarda contra eventuais efeitos adversos não antecipados, demonstrando que o legislador considera tanto as evidências favoráveis quanto aquelas divergentes em suas conclusões. Aliás, a própria experiência constitucional brasileira, voltando à vida real, reforça nosso diagnóstico em favor do acerto da diminuição da carga horária. Quando a Constituição de 88 reduziu de 48 para 44 horas a jornada semanal de trabalho, não houve aumento de desemprego em 1989. Ao contrário, como bem documentado por Gonzaga e coautores, verificou-se um aumento do salário real por hora em relação aos demais trabalhadores, confirmando que a redução do limite máximo da jornada não causa destruição de postos de trabalho nem queda de renda. Mais preocupante ainda é a dimensão estrutural dessa desigualdade no mercado de trabalho brasileiro. Os trabalhadores com ensino fundamental incompleto trabalham mais de 42 horas semanais, enquanto aqueles com ensino superior cumprem menos de 37 horas. Paralelamente, verifica-se que uma correlação inversa entre jornada e remuneração. Trabalhadores com jornada média de 44 horas recebiam, em média, R$ 2.193. Os que trabalham 36 horas recebiam, em média, R$ 2.929. Os com 40 horas recebiam, em média, R$ 6.196. Diante dessa situação, a conclusão é única. Os dados demonstram que a jornada reduzida já é direito consolidado de servidores públicos e trabalhadores de maior escolaridade e renda, permanecendo inacessível à maioria da população brasileira de menor renda.
Veja a injustiça, senhor presidente. Os que ganham, os que têm maior escolaridade e os que ganham mais têm jornada menor. E os que ganham menos têm jornada maior. Assim, a redução da jornada máxima representa medida de justiça social, democratizará um direito atualmente restrito apenas às camadas de maior poder aquisitivo. Em face dessa realidade, devemos compreender que o instrumento da negociação coletiva não é universal e não alcança todos os trabalhadores como querem aqueles que são contra a redução da jornada, colocar que isso deve ficar para a negociação entre as partes, especialmente aqueles em categorias menos organizadas ou com menor poder de negociação, sendo suficiente para garantir jornadas reduzidas de forma ampla e equitativa. Nesse sentido, a experiência histórica de redução de jornada demonstra que a intervenção legislativa é fundamental para estabelecer um padrão mínimo civilizatório. Esse alcance extraordinário da medida reflete uma verdade fundamental: mais tempo livre, significativa preservação da saúde física e mental, maior disponibilidade para cuidados pessoais, estudos e qualificação profissional, atividades culturais, convívio familiar e lazer. É essencial compreender que a produtividade não constitui um fim em si mesma, adquirindo sentido apenas quando associada ao bem-estar individual e coletivo. O equilíbrio entre vida pessoal e profissional configura, portanto, questão inerente à promoção da dignidade humana, a qual é alicerce do nosso Estado democrático de direito. Como bem enfatizou o economista do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, Alexandre Ferraz, perante esta comissão, em poucos países do mundo se trabalha tanto como no Brasil. O brasileiro trabalha por semana mais do que os norte-americanos, mais do que os coreanos, mais do que os portugueses, os argentinos, espanhóis, italianos, franceses e muito mais do que os alemães, que estão entre os trabalhadores mais produtivos do mundo. Em vista disso, esses outros trabalhadores estão entre os mais produtivos do mundo e trabalham menos. Em vista disso, é crucial que nós, como legisladores, mudemos essa situação, fazendo justiça ao esforço incansável dos trabalhadores brasileiros e promovendo condições laborais mais dignas e equilibradas. A urgência dessa discussão reflete-se na crescente demanda social. Pesquisa do Instituto Data Senado, em parceria com o gabinete da senadora Soraya Tronic, demonstrou o apoio majoritário da população a jornadas mais curtas. Mais da metade dos brasileiros, 54%, acredita que jornadas menores melhorariam a qualidade de vida, com 51% apoiando especificamente a semana de 4 dias sem corte salarial. Adicionalmente, 35% da população estimam que a produtividade aumentaria. Entre os trabalhadores, o otimismo é ainda maior. 85% afirmam que teriam mais qualidade de vida com um dia livre adicional. 78% confiam em manter a mesma qualidade de trabalho e 68% acreditam que fariam a mesma qualidade de trabalho. Contrariamente, enquanto muitos países caminham para a escala 4x3, o Brasil ainda discute a manutenção e setores do Brasil, da sociedade brasileira, ainda discute querer manter essa jornada de 6 dias de trabalho e 1 de descanso, que vem obrigando milhões de trabalhadores a sacrificarem o sábado do convívio social. Considerando que um dos objetivos da proposta é assegurar maior tempo de descanso aos trabalhadores, sem prejuízos financeiros, orientamos-nos pela aprovação da proposta com 3 emendas que asseguram o gozo de, no mínimo, 2 dias de repouso por semana, além de garantir a irredutibilidade salarial e realizar ajustes de técnica redacional. O voto, pelo exposto, opina-se pela aprovação da proposta de emenda à Constituição número 148 de 2015, com as emendas que seguem adiante, e eu não vou aqui apresentá-las porque já consta do... Senhor presidente, eu vou fazer 2 considerações ou 3. Primeiro, cumprimentar também a Câmara dos Deputados. Cumprimentar essa querida deputada Érica Hilton, que apresentou a PEC número 8 de 2025, e ela, senhor presidente, se conectou com o Brasil.
Isso reforçou a nossa de 2015. Veja como é a vida e importante a juventude. Eu digo juventude porque eu venho de outros tempos, né? Eu sou veterano nessa história toda. Foram milhões de pessoas, senhor presidente, que nas redes sociais passaram a discutir jornada e entender que isso é vida, é saúde, é lazer, é mais trabalho, é produtividade, é equilíbrio. E aí eu lembro as outras deputadas. Está aqui uma PEC também, 2021, Câmara de Deputados, do deputado Reginaldo Lopes. Tem o PL também, 3197, do deputado Liliberto Farias. Tem o PL 67 da deputada Daiane Santos, que está aqui do meu lado. E ela tem viajado ao Rio Grande do Sul, fazendo debates regionais. E a gente fala de tudo. E o pessoal fala, e há 6x1. Aí nós aprofundamos o debate. A gente falamos de diversos temas nesse tema. O Brasil quer essa redução de jornada. E aqui, olhando o relatório, eu lembro que pode ser exemplo, né? Exemplo ou uma coincidência, que praticamente em torno de 40 e 40 anos nós vamos mudar como vamos mudar agora. Mudamos lá atrás, depois na Constituinte, 45 anos depois, e agora, em torno de 38, 40 anos, nós temos com o palco iluminado. Eu vou dizer, brilhando e fazendo com que o povo brasileiro diga, chegou a nossa hora. É bom a gente lembrar que o presidente Lula colocou esta pauta como uma prioridade do seu governo. A Gleisi, inclusive, coloca isso com muita veemência. Isso demonstra que o presidente, que no seu governo aumentou o mercado de trabalho no Brasil, ou melhor, aumentou o emprego no Brasil, diminuiu a pobreza no Brasil, tirou o Brasil, inclusive, da fome em todo o mundo. Ele tem uma preocupação com a dignidade humana, ele tem uma preocupação com o ser humano. Agradecer a deputada Érica Hilton, que acompanhou a nossa reunião, ao senador Paulo Paim e também, senhor presidente, ao presidente Lula, que assumiu a defesa dessa bandeira. Ele está assumindo uma defesa que é a defesa da vida dele. Se você acredita em um Brasil com verdade, justiça e respeito à democracia, inscreva-se agora, ative o sininho e fortaleça essa trincheira de resistência contra o extremismo, o negacionismo e o atraso. Porque informação de verdade é o primeiro passo para transformar o Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo.